Welcome to the World United. Welcome to the World United. Lindo, lindo. Muito obrigada, Dípica. Muito bem, lindo, lindo. Gratidão imensa. Gratidão. Então, vamos agora começar o nosso painel. O tema do nosso painel é despertar para a autorrealização e não apenas fazer asanas em grupos confinados. Nós comentamos, né, sobre, acho que foi a palestra do Kelly que colocou uma analogia também muito interessante, né, comparando as religiões com a espiritualidade. As religiões comparadas a um peixe no aquário e a espiritualidade um peixe no oceano. Mas será que nós também não podemos escorregar para esse aquário, se considerarmos, né, a nossa prática de yoga, Vinyasa Yoga, Hatha Yoga, Yoga Nidra, como também pequenos aquários nesse movimento, né, da yoga no mundo? Então, está aberta a palavra, quem quiser se colocar, é só levantar a mão. Bom dia a todos, gratidão pelas falas. Cláudia, posso só colocar as minhas observações, porque assim os palestrantes já podem falar em cima do que a gente comentou? Gleig, acho que a Cláudia falou no início, estou ajudando aqui no apoio, para seguirmos com esse nosso parlamento no 4º dia, 3º track, e que delícia as falas de hoje, né? Eu, como praticante, estudante de yoga, estou revigorada e muito feliz em estar aqui nesse track com vocês. Peguei algumas coisas aqui que eu achei interessante em cada uma das falas, para vocês, se quiserem se aprofundarem, e para ficar registrado mesmo como um movimento de gratidão. Então, o André de Rose falou muito bem sobre convicção, né? E que quanto mais nós estamos ligados ao nosso Dharma pessoal e caminhando nele, mais a gente sente a convicção na hora de agir, na hora de colocar em prática o nosso caminho espiritual. Né? Isso é bem importante. E a gente percebe que a humanidade está carecendo ainda disso, né? Por isso que as pessoas às vezes parecem desencontradas, inseguras em seus sentimentos e ações. Então, ter essa convicção é muito importante para que a gente consiga caminhar com firmeza, me parece. Então, isso foi bem importante. E o yoga em si nos ajuda nisso, porque o yoga, como todos colocaram nas suas falas, muito bem, é muito mais do que apenas asanas, do que exercícios de pranayama por si só, para aumentar a longevidade, por exemplo. Isso seriam efeitos secundários, mas o que nos leva ao yoga, e nisso eu me identifiquei muito com a fala da Bruna, porque foi o que me levou ao yoga. Eu estudo a espiritualidade há mais de 20 anos, e hoje tenho focado os estudos no yoga, porque são essas perguntas do autoconhecimento. Né? Quem sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? Por que estou aqui? Como posso contribuir melhor com essa humanidade? Então, são essas perguntas que nos levam ao caminho do yoga. Né? O yoga é um caminho de autoconhecimento, né? Ela falou bem isso, né? Que nos leva à autorrealização. Então, é mais do que exercícios, é uma filosofia de vida, de fato, né? Traz umas mudanças que vão para além do nosso mat, além do nosso tapetinho. Então, e isso só dá para ser explicado por uma experiência direta, que também foi uma fala da Bruna. Né? Não tem como eu ensinar para o outro, ainda que leiamos os clássicos, ainda que aprendamos com os gurus, é necessária essa experiência direta. Então, acho que esse é o encanto do yoga, porque você tem que experienciar, tem que ir lá, tem que dar de si em termos de práticas, né? De sadhana, para que a coisa flua. E isso é maravilhoso. Então, como a Cláudia já comentou, a ideia da orquestra é fundamental, é linda, né? Porque me fez lembrar uma música do Walter Franco, que viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. Não é, Bruna? Quando você falou, a música passou pela minha cabeça, e é bem isso. E o Kelly, meu querido professor, vem falar do Hatha Yoga, né? E o Hatha Yoga, a gente fica muito tentado quando entra no caminho do Hatha Yoga, pensar que
trata-se apenas de asanas, exercícios físicos, mas não, é como foi dito aqui, é o autoconhecimento que culmina, na verdade, a fala de que culmina na autorrealização foi do Kelly, no sentido de dizer que o Hatha Yoga funciona como uma escada, então essa imagem trazida no clássico que ele leu para a gente é bem sugestiva para que a gente tenha ideia do que pode ser o yoga nas nossas vidas, né? E outra coisa que eu achei importante, que o Kelly disse, é nunca pensarmos que somos melhores que os nossos irmãos animais, né? O reino vegetal, o reino mineral. Ontem foi muito falado sobre o respeito à Mãe Terra, que é necessário ser resgatado para que a gente se encontre, de fato, como parte dessa criação, no respeito ao todo, então, que a gente não se veja como um corolário, né? Porque aquela passagem estava dizendo sempre, apenas como corolário, talvez, da viagem do princípio inteligente, ou do Chitta, né? Aquele que tem consciência da sua própria existência, mas que ainda há um caminho muito longo para que nós retornemos ao Sati, ou à consciência suprema. Então, se a gente acha que é melhor, a gente acaba paralisando nos nossos estudos, nas nossas buscas, então essa ideia que o Kelly trouxe é bem importante. E a Maria Nanda fecha com muito bem com essa ideia de termos que transcender todos esses julgamentos, né, as dicotomias entre bem e mal, para que a gente possa realizar a nossa verdadeira essência, que é o amor. E a meditação, com certeza, é uma porta para essa graça, para a gente encontrar o amor interno e poder funcionar como um centro de emissão e recepção desse amor divino. Gratidão, gente. E a palavra é de vocês. Então, para organizar o nosso tempo, nós temos até 11 horas para encerrar esse painel. Então, nós temos 30 minutos. Espero poder ouvir todos vocês. Eu também tenho uma consideração adípica, uma pergunta sobre a música, né? A música dos mantras. E eu acho que eu vou colocar essa pergunta depois que todos vocês se pronunciarem, diante do resumo da Gleig. E não esqueçamos o tema do painel dessa discussão, que é o desafio, né? Corremos o risco de nos fechar em grupos distintos de yoga, né? Como as religiões fazem com as suas crenças e seus dogmas. Então, está aberta a palavra e deixem uns 5 minutinhos para eu falar com a Dípica depois sobre a música também. Obrigada. Só uma parte, Cláudia, faltou a gente colocar o certificado da Dípica. Quer que pôr agora ou quando ela for falar? Faltou só o certificado dela para eu mostrar. Vamos mostrar? Vamos mostrar, vamos mostrar. Dípica, seu certificado pela sua apresentação musical no 3º Parlamento Mundial em Espiritualidade. Muito obrigada pela sua presença e voltamos a nos falar daqui a pouquinho. É só você abrir o seu microfone, palestrante, e a palavra é sua. Olha, sobre o que o Kelly falou, eu achei muito importante e eu me lembro de algo que o professor Hermógenes me falou. O professor Hermógenes, ele foi meu padrinho no yoga e durante vários anos eu acabei visitando sempre ele. E ele falava uma coisa que me marcou muito: a gente não pode ser melhor que os outros, a gente tem que ser o melhor para os outros, que é completamente diferente, né? E eu acho isso bastante importante, Kelly. O que você acha? Bom dia, André. Bom, o que eu acho? Meu irmão, isso aí, eu não tenho o que achar. Pitaji falando, a gente tem que abaixar a cabeça e dizer, é isso aí. Sim, se achar melhor, assim, eu costumo dizer isso é a nossa obrigação, tentar sermos melhores. Agora, já se achar melhor, aí já estamos errando algo. Bom, eu gostaria de, já que você passou a bola, André, eu vou ficar um pouquinho com a bola, tá bom? Cláudia, você disse que isso é um risco sério. Eu entendo, pelos meus poucos anos de prática de yoga,
que o yoga se baseia no ato consciente. Enquanto que nós agimos conscientemente, às vezes vamos errar, mas conscientemente você vai lá e procura corrigir esse erro. Assim como em um asana, a gente entra lá em, deixa eu ver, Talasana, certo? E daqui a pouco você sente uma dor na lombar. E aí então você, como todos os professores dizem, encaixa a lombar. E aí eu fico imaginando pegando a lombar e colocando numa caixinha, não é isso? Você encaixa a lombar e aí então essa dor desaparece. O meu Tadasana original estava errado, esse é o meu caminho. Então, quando estamos atentos em yoga, podemos nos corrigir. Quando estamos atentos na vida, às vezes nós vamos cometer erros. E aí, então, de repente, a gente diz, minha prática é a melhor. Se a gente se mantém na prática, como bem o André sugeriu, se a gente tem esse foco, se a gente tem essa determinação, se a gente tem essa determinação, vamos conseguir corrigir isso. Porque enquanto que nós estamos fazendo asanas, também observamos o respeito. E aí depois esse respeito se espalha para outros, para não somente os seres humanos, para os terráqueos. Isso. Bom, eu vou parar por aqui, senão... Obrigada, Kelly. Muito obrigada. Bruna vai abrir Cláudia. seu microfone. Então, eu acredito que na nossa sociedade, né, ocidental, moderna, tem muita interferência e muita a mídia, o que a mídia vende para a gente, né, e o foco é muito da beleza estética, do corpo físico, né? Então, eu acho que as práticas de yoga no Ocidente ficaram mais voltadas para isso, né? Para o físico, para a saúde, por conta mesmo dessa coisa cultural, né? Dessa tendência. E tudo bem, eu acho que existem vários caminhos para começar nesse caminho espiritual, nesse caminho do yoga, e essa é uma das formas que muitas pessoas começam, né, iniciam. Pelo corpo, com a intenção de ficar mais sarado, com a intenção de performar asanas, né, posturas mirabolantes, se desafiar, né, expandir os seus limites, enfim. Tudo isso, né, eu acho que muitas pessoas começam com esse foco. E tudo bem, né? Eu acho que o que é uma armadilha é quando a gente fica presa a isso, né? Pode ser uma armadilha por quê? Porque o yoga é muito mais do que isso. Isso é apenas as práticas físicas, né? Os asanas são apenas um dos caminhos, um dos elementos do yoga. Né? A gente fala sobre o Ashtanga Yoga, são os 8 caminhos, né? O caminho óctuplo do yoga. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, né? Então, o yoga é um dos caminhos, né? Uma das ferramentas que a gente utiliza. E nós temos que ter cuidado para não nos apegar às ferramentas. Tem um conceito no yoga, né, que a gente chama de Abhyasa e Vairagya. Abhyasa seria a prática, o empenho, a convicção, quando a gente coloca o nosso coração, o nosso empenho naquilo que a gente está fazendo, na prática, né? Ou seja, e Vairagya seria a prática do desapego. Então, a gente precisa colocar o nosso empenho, o nosso coração naquilo que a gente está fazendo e também desapegar dos frutos, né? Constantemente praticar esse desapego. Então, nós temos que ter cuidado para não nos apegar às ferramentas, porque tudo está em constante mudança, inclusive nós, né? Então, nós precisamos confluir com o momento. Então, às vezes, uma ferramenta, ela nos serve em um momento, né?
e não está servindo mais. Em outro momento, uma outra ferramenta pode nos servir melhor. Então, a prática ela precisa ser adaptada a cada pessoa, a cada rotina de cada um, né, ao estilo de vida de cada um, ao corpo de cada um. Então, é uma ferramenta, mas não é o que o yoga é por completo, os asanas, né? Uma outra observação que eu queria fazer é sobre, para quem começar com esse foco e quiser se aprofundar, para tentar entender melhor o que o yoga é, tentar compreender realmente o que o yoga é, né, através de se conectar com as raízes do yoga, né, com a tradição. Entender que o verdadeiro propósito da prática não é colocar a perna atrás da cabeça, não é nada disso, né? Assim, isso faz parte e tem os seus benefícios, mas que o real propósito é encontrar esse estado de paz, de união. Então, se voltar para os textos antigos, estudar com um professor que possa, né, nos ensinar o yoga na sua tradição. E aí a gente consegue entender um pouco melhor do que o yoga é por completo, né, e não ficar só preso na prática física. Então, acho que é isso por enquanto. Obrigada. Obrigada, Bruna. Excelentes considerações. Eu Maria aproveito Nanda. e pego aqui o bastão com a Bruna. Que alegria estar com você essa manhã de sábado. Você mutou seu microfone. Isso. Ah, fechou de novo. Agora foi. Bom, e você está em yoga, né? Eu já ia me botar em silêncio de novo, tá bom já. Mas aproveitando aqui a passagem do bastão, né, da Bruna, esse tema, né, a gente voltar à tradição. E aí eu queria colocar um pouco a minha experiência, né? Eu já posso falar da minha experiência aqui, né? Que se realizou para mim como professora de yoga, que comecei esse caminho há mais de 2 décadas e com Hatha Yoga, o estudo do Hatha Yoga. E para mim o que me causava uma grande esse desafio desse painel hoje era o meu desafio há 20 anos atrás, né? Como assim a turma do Hatha Yoga, né? E eu fui morar na Índia, numa cidade chamada Auroville, onde é o estudo do yoga integral, né, de Sri Aurobindo. E aí eu conheci um outro yoga completamente diferente. E quando voltei de Auroville, fui agraciada com uma paralisia que me fez ficar parada. Então, asanas, eu já não pude mais praticar os asanas. Fui convidada realmente a estudar a tradição, porque a minha sede pelo yoga é maior do que o meu pequeno eu, né? Então, eu pude entender um pouco como lidar com esse conflito, desse desafio das tribos do yoga, na minha experiência pessoal mesmo, e a ponto de ter que abrir mão do mat, né, do tapetinho, da prática do yoga, aonde de fato o corpo é um instrumento maravilhoso que a gente tem aqui para se conhecer, né? Aliás, é o que a gente tem aqui, é esse corpo como sinal, né, para a gente aprender aonde estamos, né? Como o professor Kelly citou também, né? Tem uma questão na lombar, né? Esse é o meu caminho ali. Isso tem um ensinamento, tem algo que está sendo revelado naquele momento, naquela situação. E um convite eu sinto para todos os praticantes e yoginis e yogis que já estão nessa jornada também, ou iniciando a jornada, é de acolher os convites que a própria yoga faz na sua prática, né, para transcender esses desafios. Porque o que eu sinto assim de compartilhar pela minha jornada aqui é que
Krishna sabe o que faz. Então entrega, né? Se vem uma dor na lombar, se vem uma paralisia, ou se está com vontade, né? Existe uma sabedoria maior por detrás do yoga. E essa sabedoria maior, ela existe muito antes dos asanas. Inclusive, se vamos estudar os textos, né, não se falam de asanas nos textos sagrados, né, da tradição do yoga. Isso veio já da modernidade, né? E ainda bem que vieram os asanas também como um recurso para popularizar e permitir que todos possam praticar o yoga num mundo que exige que a gente utilize esse instrumento do corpo com mais eficácia, né? Para estarmos em yoga. Porque um mundo corrido e acelerado em que a gente vive atualmente é bem diferente da tradição, onde ficavam olhando estrelas, né? Observando através das estrelas quais os movimentos do corpo e como eu posso me alinhar com o cosmos, né? E a partir daí começaram a surgir as posturas, os asanas. E o mundo de hoje nos convida a adaptar também o yoga para outras possibilidades. Existiam os asanas e agora já estão vindo outros recursos também que cada um de nós aqui estamos recebendo, né? Para adaptar essa tradição para um contexto em que a modernidade, né, em que nos encontramos, nos convida a nos adaptar também. Então, o desafio para os yoginis, para as yoginis e os yogis e professores, é estarmos abertos para o que está vindo, e que Krishna continua nos dando, né, com sua generosidade, seu amor, mais recursos ainda para que a gente possa continuar quebrando as possíveis barreiras que possam estar entre nós, né? Seja entre o Hatha Yoga, o Bhakti Yoga, o Yoga Integral e as diferentes escolas, né? E que todas, por final, né? Ou por início, por princípio, eu diria, tem essa grande sabedoria, né? O absoluto, né? Então, manter esse canal cada vez mais aberto com o princípio da criação, eu sinto que é a chave. É a chave que cada um de nós aqui, como o André colocou também, né? Já abrindo aqui a fala, não somos melhores uns que os outros, mas trazemos sim um instrumento, né? Bruna falou, né, do instrumento dentro da orquestra. Temos algo na nossa essência que nos torna únicos. E isso também há de ser honrado, porém, dentro desta consciência, né, da criação, de que estamos aqui para realizar esse propósito maior, que não é nosso, mas, né, de Krishna, né? Krishna está aí nos propiciando esse encontro aqui agora, por exemplo. Olha quanta possibilidade de revelações, né, para esse grupo. Se quer uma pessoa, né, André, que estejamos tocando, isso já é a transformação. Mari, todo mundo... Desculpa, eu posso falar? Não quero atrapalhar ninguém. Mas respondendo a Mari, realmente, uma pessoa... Né, é que todo mundo quer ser cacique. Poucas pessoas querem ser índio, né? Então tem muito cacique no meio do yoga, tem muita gente... E assim, eu sou pai, né? Sou pai de 3 filhos, né? Duas tem... Bom, a mais velha tem 34, o mais novo tem 14. E assim, se você fizer algo legal e criar um filho, e esse filho fizer a diferença no mundo, ou você tocar alguém
e essa pessoa ser fonte da mudança no mundo, você já fez o seu papel. Você não precisa mudar o mundo. É que todo mundo quer falar, eu quero mudar. Será que a nossa prepotência é tão grande assim que a gente tem que mudar o mundo à nossa imagem e semelhança? E eu vejo que existem muitas ideias diferentes. A Mari falou sobre o acidente dela, eu também tive um gravíssimo, que os médicos falaram que eu não ia andar mais, e pouca gente sabe dessa história, até porque muita gente conhece a minha história dentro do yoga como um excelente praticante de asanas, com exibições fantásticas e incríveis. E eu falo o seguinte, eu dou aula de yoga há 37 anos. Nesses 37 anos, a minha cabeça foi mudando muito, 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 exageradamente. E, assim, eu tive muita desilusão. E, aliás, eu acho isso ótimo. A desilusão é maravilhosa, porque senão você fica iludido, né? E essa coisa da espiritualidade com o pé atrás do pescoço, eu já deixei para trás há muito tempo, embora isso continue perseguindo, meio como um estigma, né? A minha profissão, que todo mundo fala, é o André de Asana, o André de Asana. E eu já tenho uns 20 anos que eu não trabalho mais excessivamente com os asanas, até pelas descobertas que eu fui fazendo, né? De historiadores e de arqueólogos que a gente acabou descobrindo recentemente que as posições apareceram há menos de 100 anos na história do yoga, né? E hoje em dia, cada vez mais pessoas vêm levantando teorias e trazendo coisas incríveis sobre. E o que eu queria dizer para as pessoas é que a gente vem passando por fases de adaptação, de aprendizado. Os próprios grandes mestres que às vezes a gente segue, a Mariananda falou agora, eu tive em Aurobindo e tal, eu também tive lá, eu gosto muito do lugar. Aliás, é incrível, né? O desenho do lugar é incrível, Auroville. E o próprio Aurobindo, né, ele cometeu atentados à bomba, ele pegou em armas, ele fez coisas questionáveis, né? A própria biografia dele, ele mesmo fala sobre isso. E olha só o caminho maravilhoso que ele teve. Então, assim, Gandhi também, que a gente venera tanto, ele foi... Hoje em dia, se a gente vê a história de Gandhi, a gente fala, nossa, que pessoa horrível, né? Com a esposa, com os filhos, como é que ele pôde tratar as pessoas assim? Ninguém coloca em contexto também, né? E olha a pessoa incrível que ele se tornou. Então, a gente vê a espiritualidade como uma coisa que é muito linear. A pessoa nasceu espiritualizada e morreu espiritualizada. Não, às vezes a pessoa começou fora do caminho, fora da curva e se transformou. E a gente tem que ter essa chance da redenção, a gente tem que ter essa chance de se tornar cada vez melhor. Mas cada um tem o seu caminho e a gente não pode impor aos outros. E o grande aprendizado que eu tive no yoga foi justamente esse. Hoje eu faço parte de um grupo que é uma panelinha assim, né, que é da Aliança do Yoga. Não fui eu que criei, foi um ex-aluno meu, o Pedro Kupfer, junto com o Anderson Alegro. Mas porque as pessoas falam, por que você não cria uma coisa nova, André? Uma coisa que realmente faça abranger. Mas, gente, se eu for criar mais uma, por que as pessoas não seguram um pouquinho o ego e, ao invés de criarem mais coisas para serem abrangentes, não se juntam às que já existem para que não tenham mais coisas, tenham menos? Porque aí a gente faz o processo da união, de ficar todo mundo junto e que todos possam se expressar, o yoga moderno se conciliando com o yoga tradicional e as pessoas todas juntas, e não cada um num sentido diferente, que todas possam falar. Eu gosto muito de um presidente dos Estados Unidos que falava que não importa o que você diga, né, eu vou defender até o final da minha vida para que você diga. Então, é importante que as pessoas tenham essa liberdade de falar coisas antagônicas, completamente diferentes umas das outras, e aí é que faz parte, a espiritualidade é colocada em prática. Que você possa dizer uma coisa que eu odeio e está tudo bem. E está tudo bem, porque faz parte de um processo. Eu também já falei coisas estúpidas, que hoje eu falo, puxa, eu podia não ter falado, né? Mas faz parte de um processo. Eu acho que se a gente se unir mais, faremos coisas incríveis.
E assim, eu estou pronto para não ser o cabeça dessa união, mas me juntar junto com as, né, ir junto com as pessoas, porque todo mundo fala, então faz você, André. Não, não me coloquem com problemas. Eu quero. Eu quero que esteja todo mundo junto, só isso. É um desejo, talvez infantil, talvez. Eu não sei. É só um desejo do coração, um desejo com muito carinho para que a gente consiga isso em algum momento e faça uma linda história, uma linda, linda e maravilhosa história, todos juntos. Gente, desculpa, eu já estou falando demais. Imagina, imagina. E corroborando o que você falou, é que eu queria ressaltar a importância desse parlamento, né? Um parlamento que une pessoas diferentes sobre os nossos temas. Então, aqui eu vi todos vocês falando sobre as suas experiências com o yoga, o ponto de vista, do que ela tem, do que ela traz, do ponto de chegada que pode ser o asana. Eu acho que isso é extremamente importante, que é para a gente justamente fazer esse exercício que o André colocou, né? Ouvir alguma coisa que me seja diferente, às vezes até oposta, e é aí que a gente vai ser desafiado a colocar em prática tudo que a gente aprendeu, né? Então, tá, então vamos ouvir o diferente, vamos ouvir o oposto, o contraditório, e manter a nossa abertura, o nosso coração aberto, a nossa cabeça aberta, a alma aberta, porque, na verdade, somos todos nós somos musicistas dessa orquestra, né? A gente não pode desprezar nenhum instrumento. Então, é isso que eu acho super interessante, muito. Queria agradecer, doutor Yugandhar, a forma como esse parlamento está sendo feito, de forma descentralizada. Todos nós aqui somos voluntários. Eu estive outro dia nesse lugar da palestrante, hoje eu estou aqui moderando, amanhã você vai estar como moderador. Então, também exercitamos, né, essa gerência participativa, dinâmica. Então, isso é muito rico. Eu estou muito feliz de estar aqui ouvindo todos vocês e queria trazer a fala da Dípica sobre música também, que os musicistas eles estão trabalhando nos intervalos, né? E eu queria trazer a fala da Dípica por uma curiosidade minha, porque eu sou recém-chegada ao yoga, eu vim para o yoga por conta da meditação, uma meditação laica, assim, bem fora dos segmentos religiosos. Eu sempre fui uma pessoa muito rebelde, né? E sou roqueira, né? Nos meus intervalos eu tenho uma banda de rock and roll, e eu agora gostaria tanto de trabalhar um pouco com os mantras no ritmo do rock. Eu não sei se isso é possível, eu não sei se eu estarei cometendo um sacrilégio, né? E eu ouvi a Dípica cantando, né? Eu falei assim, Dípica, é possível, né? Estarei eu cometendo um sacrilégio se eu quiser colocar alguns mantras no ritmo do rock and roll? Diz para mim, você e qualquer outro aqui presente também está aberta para dirimir essa minha dúvida, né? Essa minha curiosidade. Por favor. Olha, que eu vou confessar aqui que a minha escola ela é muito eclética musical, mas sem dúvida eu também passei pelo rock, pelo pop, dos anos 80, dos anos 90 e influenciada também pela minha família e pela minha mãe, também o rock dos anos 70 e Beatles, Led Zeppelin, então isso está um pouco nas minhas referências, em contrapartida a bossa nova de Tom, Vinícius e Elis, porque pela geração da minha avózinha querida, eles faziam, a geração inteira dos meus tios-avós, né, faziam sarais em casa, assim, né, e aí cantavam essas músicas, e os homens no violão e as mulheres cantando e recitando poesia. Então, eu tenho, assim, esse mundo é dual, né, então na minha musicalidade eu tenho essa, essa influência aí, né, que vou aos dois extremos. Então eu tenho uma referência musical assim bem eclética. E você falou, engraçado, você falou uma palavra assim, a gente está fazendo o tema yoga e espiritualidade, né? E você falou de sacrilégio. Eu acho que só abrindo um parênteses dos palestrantes também, me corrijam se por acaso eu fugi um pouco da curva, mas eu acredito que a gente tem que ter muito cuidado, como a Mariananda falou,
né, da gente conseguir transcender isso, não tornar a yoga, né, dentro da espiritualidade um nicho que nos aprisione, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que, como entre aspas, historicamente falando, as religiões acabaram fazendo isso, né, durante a evolução da humanidade. Então a gente tem que ter cuidado com isso em relação ao yoga, né, e ser bem humilde mesmo e transcender, né, expandir esse sentido de que, de fato, cada um tem a sua trajetória, cada um tem a sua jornada, os seus desafios, os seus karmas e os seus dharmas, né? E aí juntos a gente vai fazendo tecendo, né, esse campo de energia para um mundo melhor, melhorando a si, né? Em relação à música, eu trago os mantras. Eu sou estudante de música já há muitos anos, então me descobri os mantras há uns 4 anos atrás. E aí eu acho que foi um desejo interno, não foi nada muito pensado, consciente, mas por eu ter essas referências musicais, eu acabo fazendo composições de mantras num estilo muito ocidental. E o nosso ouvido está muito acostumado, né? Então eu acabo trazendo um mantra mais pop mesmo, e para democratizar mesmo, para não ficar. Porque o mantra mesmo, raiz, né? Quando todos aí já viajaram para a Índia, e aí eles sabem, né? O mantra raiz, eles têm outra escala musical, é uma escala completamente diferente da nossa, do dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Tem outras nuances ali que eles exploram, a parte vocal, né? E aí eles vão aumentando a capacidade mesmo de sonorização, né? Mas eu trago aqui pra gente, né, essa linguagem mais pop, para justamente encaixar nos nossos ouvidos, né? A gente está sendo criado, a escala ocidental, ela é muito forte, sabe? E não é uma questão de ser melhor ou pior, ela só é diferente, e o nosso ouvido está habituado a esse ritmo, né? Ou 3x4 ou 4x4, aí já é uma linguagem de teoria musical, mas a gente está mais habituado a isso. Então eu trago ele nesse formato, os mantras nesse formato, para justamente aproximar e tocar. Eu consegui tocar realmente o coração das pessoas, né, nesse formato mais pop. Então não tem nenhum. E falando de música, especificamente de música, a música é universal, né? Então a gente tem. Não existe restrição para a arte, né? E acho que não existe restrição, né? Uma escala ocidental, uma escala oriental são ferramentas ilustrativas que representam uma arte que a gente traz dentro de si, né? Então, mas eu não sou cantora, não canto bem, não sou afinada. Se você estiver cantando com seu coração, a arte está sendo feita ali, né? A arte da criação está sendo colocada em movimento, porque a gente faz parte dessa força da criação, a gente faz parte desse todo criador, né? Então, não tem melhor ou pior, como foi dito já aí, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é pior do que ninguém. Cada um está no seu papel, na sua jornada, descobrindo a sua essência. Então, quando você faz com o seu coração, já é perfeito, já é Purnamada, Purnamidan, Purnamudachyate, Purnasya Purnamadaya, Purnamevava Shishate. Já é o perfeito, né? Já é o perfeito. Então, eu acho que é isso que é válido, sabe, na música. E essa música, a música em si, o que eu chamo de deusa música, ela tem essa qualidade de já ser perfeito. Quando você se alinha com seu coração, com a sua essência e entra em conexão com a força da criação. Então, se você toca um samba de uma nota só, ou quando você canta desafinado, né?
Então, assim, quando é feito com coração, né, como é que diz a música do... os desafinados também têm coração, né? Então, quando você canta com coração, é isso que vale. Porque a música, ela tem essa qualidade. A Deus, a música, ela parte desse princípio da criação. O princípio da arte, né? Não importa se eu pinto uma tela, se eu não tenho a técnica, se eu não tenho estudo, aí você vai aprimorando. Se aquilo te dá muito prazer, você acaba buscando aprofundar, né? Então, não importa se eu começo a pintar uma tela com os rabiscos e depois eu me interesso por aquilo e vou aprimorando o meu abstrato, né? Mas o que é o mais importante da música é você colocar essa criação em movimento, né? Então, a forma que eu toco, que é uma forma mais ocidental mesmo, mais popular, eu só faço isso para aproximar, né, os nossos ouvidos, né? Acabou indo por esse caminho, não foi nem uma escolha pessoal. Acabou que a minha própria composição em cima dos mantras foi desenhando isso. Então, foi como uma consequência, né? Pela minha formação musical, pelas minhas experiências, pela minha referência. Mas é isso, fazendo com coração, com conexão com o Criador, trazendo a arte em movimento, que é o mais importante. E aí é uma linguagem que a gente fala para todos, não tem restrição, é única, é una, né? Como a yoga é união. Então a arte e a música também é isso. Obrigada, Dípica. Termino essa mesa, essa sessão, essa sala dessa manhã super animada, né? Todo mundo mandou, não, tudo bem, dá para juntar rock com mantra, né? E assim como os asanas, como a Bruna colocou, né, podem ser a porta de entrada das pessoas, né? Ah, eu quero uma performance melhor, eu entro pelo yoga, pelos asanas, e aí eu vou caminhando depois para minha expansão da consciência, evolução espiritual. Eu acho que tem um monte de roqueiro aí que precisa descobrir o caminho também dos mantras e da conexão, né? A expansão da consciência. Vamos lá, Dípica, tu foi convidada, olha ali no chat. Gente, olha, eu encerro com um coração assim pulsando de alegria por essa mesa riquíssima de hoje. E nós, então, vamos continuar juntos, né? Mesmo no encerramento desse parlamento, eu espero que a gente continue em conexão, se comunicando, mantendo essa mesa aberta, redonda, grande e expandida. Tá bem? Me despeço de todos vocês e agora nós passamos a segunda sessão do dia de hoje e eu passo o bastão da moderação para a Gleig e que todos sigamos em paz com o nosso coração e com o grande arquiteto, o grande maestro. Amém. Gratidão, Cláudia, pela parceria, gratidão, gente, por todas as palavras e os ensinamentos trocados hoje. Com certeza saímos daqui enriquecidos. E como a Cláudia falou, sigamos em sintonia, né, com essa união. Amanhã tem mais. E agora nós vamos para a nossa segunda sessão. A Krishna vai me ajudar aqui na moderação. Vamos moderar juntas, já está chegando. E aí, estão convidados a continuar quem quiser, ou acompanhar pelo YouTube. Bem-vinda, Krishna, está mutado o seu vídeo. Olá, foi um prazer ouvir vocês. Vocês enriqueceram demais o meu caminho. Realmente é um prazer ouvir sobre como a yoga pode nos liberar nesse caminho da espiritualidade. Foi um prazer. Todas as palavras de vocês entraram dentro do meu coração. Agradeço muito essa oportunidade. O vídeo tá bom? Vamos direto ou você quer dar uns 5 minutos para iniciar? O pessoal ir chegando, os palestrantes da tarde. Rodrigo, acho que não sei se vai estar ao vivo. Sandro, Martim Cunha e a Tulananda. Aí você que sabe, se você quiser dar uns 5 minutos para a gente colocar o vídeo. Nós podemos esperar, coloca o vídeo e continuamos. Avisando, então, que a Gleig vai ajudar na moderação e também o Kelly Paraina Dassa, que hoje nós temos 2 convidados latino-americanos. Ele vai conversar com eles, então, vai ter a palavra em espanhol,
apesar de nós estarmos todos conectados no coração. Ótimo. Vou pôr o vídeo para gente, então, para a gente tomar uma aguinha, né? Perfeito. Foi realmente um prazer imenso ouvir todos vocês. Foi lindo, gente. Gratidão. Foi lindo. Aproveito para deixar aqui deixo com vocês aqui uma vibração boa. Eu vou ter que agora me dedicar à função materna. Vai lá, Maria Nanda, a gente entende. Gratidão. Beijo a todos. Obrigada. Até breve, gente. Amanhã eu vou estar cantando mantras. Bom. Até. Até.